Bom, estamos ao vivo. Pai Anderson, seja bem-vindo aqui à nossa conversa. Deixa eu fazer obrigado. Fazer uma introdução sua aqui para os nossos companheiros e companheiras que nos assistem, nossos amigos e amigas. Sim. O Pai Anderson é radialista e pai de santo, importante comunicador, sempre divulgando o axé, o sagrado, através de depoimentos de quem está na religião. Atualmente ele tem um programa na Rádio Vibe Mundial, veja, 95,7 FM, abordando o tema do dia a dia, falando de fé, de realmente fazer com que o ser humano pare para pensar e com o intuito de divulgar e difundir a religião, desmistificando preconceitos, lançando luz sobre a real face das religiões de matriz africanas. Seja bem-vindo aqui. Axé. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Neto. Obrigado. É um prazer enorme. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você, Pai Anderson. E hoje a gente vive sob o jugo de um governo abertamente aliado às igrejas neopentecostais, não é verdade? E que não escondem, nem as igrejas, nem ele, o seu preconceito com as religiões de matriz africanas. Como é o dia a dia, me responde aí, de um representante de uma religião tão castigada por preconceitos e violência no governo Bolsonaro? É muito triste, Neto. É muito triste porque, mais uma vez, a gente perde mais espaço, o pouco que a gente poderia ter de fala, né, de expressão, a gente acaba que cada vez mais a gente sobrevive pela resistência, né? É difícil a gente tentar explicar o culto, mas eles calam os nossos tambores, as nossas rezas, e eu fico muito decepcionado, e cada vez mais decepcionado, porque a gente vai ficando retraído, sem poder dar cara, porque cada vez mais a gente vê aí que o negócio parece que ele cresce, né, o preconceito, e as pessoas olham para a gente com um olhar assim, bem ruim, e a gente tem lutado, né? A gente tem feito o que a gente pode. Nós temos aí federações, nós temos muitas pessoas, né, que tentam a todo momento fazer com que a gente possa existir, fazer com que a gente possa estar aí trabalhando com as nossas casas abertas. Porque há pouco tempo, nós somos uma religião milenar, no Brasil ela tem mais de 500 anos, muitas pessoas tiveram grandes problemas para hoje a gente estar aqui, muitas pessoas morreram fazendo o teu culto escondido, não, nem de porta aberta, louvando como se estivesse dentro da igreja católica, botando o santinho na frente e se escondendo. Aí começou o sincretismo espiritual, né? Onde as pessoas tinham aquela coisa de fazer tudo muito escondido, muito oculto, parecia que realmente a gente fazia situações que eram o que coisa eles errada. passam. Coisa errada. Isso. Né? E isso vem vindo. O ano passado foi votado a PEC sobre o sacrifício animal que nos alimenta dentro da religião. E para você ver o atraso que a gente vem politicamente dentro de todo esse movimento espiritual, esse movimento da nossa religião, a gente tem visto que cada vez mais a gente vai perdendo espaço, não podendo falar. E agora a grande decepção veio com o Bolsonaro, né? Que a gente esperava que ele não fosse tão fechado, tão individualista, tão... eu acho que ele não consegue enxergar mais, ele precisava enxergar um pouco mais. Porque nós somos representantes também de uma religião. E essa religião ela tem uma certa importância. Né? O culto ele precisa existir. Porque quantas vidas, Neto, a gente salva, quantas pessoas a gente ajuda, a gente apoia, a gente está no momento da dor. Eu acabo, como sacerdote, trabalhando e vivendo a dor humana. A gente sabe aonde está a dor das pessoas. Então a gente não faz a coisa feia, a gente faz a coisa bonita. O feio está no coração do ser humano. Então não importa aonde você esteja, se você tem um coração que não é bom, o teu coração vai te acompanhar. Então eu fico muito feliz de ter o PDT, que abre as portas, né, com esse carinho, e de dizer, nós estamos aqui abertos a vocês, que vocês possam falar. Né? E a gente precisa disso. Porque essa decepção já tem vindo de muito tempo. E nós, cada vez mais, esses tempos atrás, as casas estavam sendo apedrejadas. A que nível que a gente chega? Né? As mães de santo morrendo do coração
porque tinham suas casas invadidas, né? Eram obrigadas a quebrar toda a sua história, porque existia aí um preconceito tão grande e uma milícia em cima disso, né, da igreja, que não aceitava que fosse feito culto. Então, cada vez mais, eu sinto que a gente precisa estar forte, que a gente precisa realmente peitar o que está aí fora e dizer que a gente existe sim e a gente pode entrar dentro da política e defender a nossa religião, o nosso povo, o povo que deu a vida. Nós temos Yanorixás que morreram com 80 anos, com 90 anos, tiveram histórias lindas dentro do orixá. Né? Eu fui filho de professora Genô Miranda Rocha, que morreu com 97 anos, Neto. E foi iniciado no candomblé aos 7 anos de idade. Então, uma pessoa que tinha uma história muito linda, o maior luô desse país. Então, a gente sempre espera o melhor do nosso povo, porque nós estamos num país místico. O país ele é muito místico. Nós temos aqui, as pessoas acreditam no oculto, as pessoas acreditam. A igreja hoje já tem até até a católica já mudou um pouco o seu conceito. Hoje nós temos aí na igreja católica, essa que é a carismática, nós temos dentro da igreja a revelação, o dom da revelação, Deus mandando recado para as pessoas. Então, para você ver como a gente entra nos mistérios, como o mistério está ligado a gente. Né? E eu fico muito decepcionada, como você disse. É triste um país onde, ao invés de você estar andando para frente, você está vendo uma situação que possa ser muito positiva para a gente, e a gente está vendo que parece que não. Porque cada vez mais você se sente... Nós temos aí um governante que não consegue enxergar as mulheres, não consegue enxergar a homofobia como um todo, e ficou um trabalho independente. Ele está fazendo um trabalho independente, né? Ele não está ligado a nada. Não. E essa intolerância é incrível, deixa a gente com bastante preocupação. Até o pai estava falando assim, a católica na carismática já vê as revelações, mas Sim. na igreja neopentecostal, na igreja evangélica, também os pastores se dizem com visões e com premonições para alertar. Fazem até sessão de descarrego. Exatamente. Hoje em dia fazem sessão de descarrego. Coisa Olha que como não existia. Né? Essa é a narrativa que nós precisamos fazer com que todo mundo compreenda que cada uma delas tem a sua importância, tem o seu caminho. Sim, e que exatamente. Cada um frequente aquilo que melhor sentir-se. Né? Se você se sente bem aqui, acolá ou acolá, sinta-se, mas tenha Deus no coração. Sim, bom, exatamente. Uma coisa interessante que você tem falado, por causa de você trabalha com religião e mídia, né? Como comunicador, como é que você vê a presença ostensiva de igrejas evangélicas nas televisões e nas rádios brasileiras, em contrapartida, nas religiões de matriz africana, a gente não tem tanto? É decepcionante, é muito triste. Eu tenho brigado muito por isso. Eu acho que é o meu grande carro-chefe de vida hoje, é tentar propagar o quanto bem a gente faz. Eu tinha um programa Sagrado Falando de Axé, na TV aberta comunitária de São Paulo, e eu coloquei o povo de santo que recebiam bênçãos, milagres da nossa religião, e que choravam, porque quando eles tinham esse nascimento, não era um nascimento, Neto, era um renascimento, você nascia para uma outra vida, você tinha um autoconhecimento, você conseguia ter um encontro com você mesmo, que é isso que a gente busca com religar, que é a religião. E o que acontece? Acontece que nós fomos defamados durante muito tempo pela mídia, porque é a lei do capitalismo. Você tem dinheiro, você coloca, você tem dinheiro, você faz o esquema, e a gente era considerado pai de encosto, era pai do diabo, que a gente cultuava o diabo, que a gente fazia coisas ruins, só coisas feias. Isso foi fazendo com que o jovem crescesse, foi fazendo com que o jovem que hoje é o adulto ficasse cheio de ranço, cheio de preconceito, porque só Deus, só Deus. Eu acho assim, você pode ser cristão. O crente, ele acompanha, ele não é cristão, ele acompanha o pastor. Né? Ele está dentro da igreja acompanhando o pastor. Então são muitas denominações de igrejas e muitos pastores tentando pegar uma fatia desse bolo. E isso acontece porque existe aquela situação que a gente já conhece, de dízimo, de manter, de milhões e bilhões que se faz. E a nossa religião é uma religião realmente do coração, é uma religião da alma.
a gente acredita. Eu sou uma pessoa que sempre acreditei na Bíblia, sempre acreditei, até mesmo porque eu acho que a Bíblia nos ensina muito. Eu sou uma pessoa que acredito, eu sou muito mística. Eu acredito que Jesus Cristo passou por aqui, que Jesus Cristo deixou muitas coisas bonitas para a gente aqui. Mas a gente tem que saber entender. Esse preconceito, essa coisa de dizer você é um ímpio porque você não está dentro da igreja, é como se você fosse sujo porque você não está ali dentro. Isso a gente foi tomando uma forma, uma proporção muito grande, aonde o povo de santo não podia mais abrir a boca. O povo de santo não pôde falar. Então, é por esse motivo que houve muita briga na justiça, né, que as pessoas queriam o direito de resposta, de poder responder isso. Aí deram lá um direito, que parece que foi de madrugada, pegaram lá um tempinho e colocaram algumas pessoas do santo para falar, mas eu não acho que seja o suficiente. Eu acho que a gente tem que ter nosso espaço, sim, nós temos que ter representantes, sim, mas representantes não é aquele que diz que é da religião. Representante é aquele que vivencia ela no seu dia a dia. Aquele que sabe aonde está doendo, aquele que sabe aonde você mexe no ser humano quando você lida com a dor humana, né? Aquela coisa que está doendo, às vezes é uma mãe que está preocupada com o filho, que está com um problema sério, às vezes é o marido que está desempregado, a esposa fica desesperada, vem procurar ajuda. Nós fazemos muitas curas, muitas bênçãos, e que não estão sendo reconhecidas. Nunca foram reconhecidas. E essa é a minha decepção. E é por isso que eu brigo, porque eu aprendi a religião, né, de uma forma muito limpa, muito honesta. Eu aprendi a religião, eu tive uma educação religiosa, eu tive uma iniciação por gente muito séria, gente velha, que sabia o que estava dizendo, gente que tinha uma experiência muito grande dentro da religião. Então a religião, ela não é o que você faz, as ações da religião. A religião é o teu coração. É você querer que o outro fique bem. É a intenção de fazer com que o outro saia feliz. Isso é o que a gente pratica. E fica muito triste quando você pega pessoas que não têm essa cultura, não têm esse conceito, e olha para você como se você fosse uma pessoa do mal, uma pessoa ruim, que pratica a lei do diabo, que vai para o inferno quando morre. Essas coisas que são pregadas. E a gente não faz isso. A gente tem que trabalhar com transparência. Como eu falo na rádio, eu pego um tema na rádio e trabalho esse tema, como os evangélicos fazem. Ele pega uma passagem bíblica e trabalha uma passagem. Então eu falo da ansiedade, da relação de família, familiar, eu falo da cabeça, da nossa mente, eu falo de propósitos que a gente tem que ter com a vida. Então eu pego situações do nosso dia a dia e trago. Eu não fico fazendo rezas, cantando oriquis, cantando não sei o quê, ensinando o que é o santo, porque eu acho que isso não é o mais importante. O importante é tocar a pessoa para dizer assim, independente do caminho que você vá, na sua fé, você tem que ter confiança e convicção. Então a gente não teve essa voz para falar. Isso me deixou muito decepcionado durante toda a minha vida. E o orixá, Xangô, porque a comieira da minha casa é de Xangô, que é o Deus da justiça, que é o dono desse ano, também Logum Edé, que eu sou filho de Logum Edé, está me permitindo falar para uma multidão. Falar do meu jeito para uma multidão, falar com o meu coração. E eu espero ter essa resposta, porque eu nunca pensei em entrar na política. Eu sou meio brigão, Neto. Eu sou bastante brigão. Eu gosto de ver para crer, eu gosto de ideais, eu acho que eu fui uma pessoa que tive muito na minha vida para chegar até aqui, e acho que o PDT está certíssimo, muito honroso da parte desse partido, que é o 12, que é Dira Sheborá, na Cabala, que também é o caminho de Xangô, é a justiça, e tem sido muito justo em abraçar o povo de Santo e dizer aqui vocês podem falar, porque a gente não encontra isso. Por mais que a gente tente falar, parece que a gente não tem porta aberta. A gente não consegue abrir a porta. Então, eu tive projetos nas TVs, né? Queria entrar na TV aberta, queria contar um pouco da história do santo, botar relatos de experiência, né? Falar como a vida de cada uma da pessoa que está dentro do orixá, como é que funciona, como é que é essa vida, né? Como é que você louva, como é que você pratica isso no seu dia a dia, mas a gente não pode falar. Infelizmente, eles não deixam. Eles não deixaram a gente falar. E, mais uma vez, nós temos aí o exemplo que foi domingo, agora o jejum, né? Que eu acho que está claro tudo isso, né? É muito evidente o preconceito, muito evidente. Ele chamou o povo dele para fazer o jejum.
E podia ter falado que seria um dia espiritual, que cada um praticasse do seu jeito, com a sua fé, uma energia ou vamos dizer assim, uma força para que tudo isso melhorasse, para que tudo isso mudasse, porque nós do Candomblé, e mesmo na Umbanda, nós não fazemos jejum. Nós não jejuamos, nós fazemos resguardo. Algumas coisas a gente não se alimenta, não pode, a gente não usa determinada cor durante um tempo, a gente tem preceitos, mas jejum a gente não faz. Então ele tem que ter assessores ou pessoas, ou é dele, da cabeça, que tem sido uma pessoa individualista. Ele só pensa nele. Então isso está me entristecendo cada vez mais. Cada vez que eu olho, eu falo, gente, se deixar do jeito que está, o negócio vai ficar pior. O negócio vai ficar pior. Mas é por isso que a gente está falando que essas são as principais dificuldades que você tem de realizar um trabalho semelhante ao que se faz em todos os lados aí, sob o ponto de vista da Umbanda, porque não há compreensão, exatamente como você acabou de dizer, não é isso? Porque há um preconceito, uma intolerância. Da mesma maneira que existe a música gospel, você tem aqui as músicas de candomblé, de Umbanda, como você tem na Igreja Católica, ou seja, todos sempre foi, os cultos sempre foram abraçados pela música, pelo som, essas coisas. A representação política das religiões de matriz africana nas câmaras e no Congresso ainda é muito pequena. Sim. Como isso afeta a liberdade de culto no país? Quais trabalhos que você tenta desenvolver para superar essa disparidade? Veja, realmente, você começou falando isso, mas quase inexiste a representação nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Senado e na Câmara Federal, das religiões de matriz africana. Como é que você tenta desenvolver para superar essa disparidade? Como a gente não conseguiu na educação, Neto, preste bem atenção, a gente não conseguiu isso dentro das escolas, que tivesse uma liberdade de expressão onde fosse ensinado aos jovens realmente sobre várias religiões, né? Temáticas sobre várias religiões. Nós não tivemos. A minha ideia, que é uma ideia que eu tive assim, que eu acho que não foi uma ideia, foi uma visão. Hoje a ciência já comprova, já é comprovado, porque nós temos aí o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, grande neurologista, que fala sobre a espiritualidade da glândula pineal, né, que vai a historinha da quarta dimensão, aonde está toda essa história espiritual entre as pessoas, porque independente de você ter mediunidade, sendo dentro de um terreiro espírita ou dentro de um candomblé, você também vai ter dentro da igreja. O dom você vai sentir, você vai ser a mesma pessoa ali dentro. Você não modifica a sua essência. A única coisa são os caminhos que diferem, né, de fé. O seu caminho vai ser diferente. Os ritos. Os ritos, a forma de culto. Porque não tem vários deuses. O Deus que está na igreja católica, o Deus que está na igreja evangélica, e o Deus que a gente coloca o nome de Olodumare, nosso Deus, mas o Deus é um só. Nós temos um Deus só, que é o Pai maior dessa terra, que está aqui, ele que move tudo isso. Então a gente precisa entender que os irmãozinhos, que seja ele católico, que seja ele evangélico, que seja ele messiânico, budista, nós somos uma irmandade. Agora nós vemos com essa epidemia que nós somos seres humanos e todos somos iguais, todo mundo ficou abalado com isso. Então foi uma forma de Deus permitir que chamasse a nossa atenção para isso. O que eu tenho em mente para mudar um pouco essa história é trabalhar de uma forma espiritual, trazendo as pessoas para a espiritualidade independente. Aí é que eu digo, o mais bonito disso é você, independente de você trazer as pessoas para o candomblé, para a Umbanda, traga para a espiritualidade. Eu tenho um projeto maravilhoso que é fazer um hospital da alma em São Paulo, um hospital referência, aonde a gente pode tratar senhoras que têm depressão, que muitas vezes você trata a depressão de uma situação espiritual. Você enfraquece e você começa a ter problema com a tua mente, você começa a ter problema você fica desarmonioso emocionalmente. E há uma desarmonia emocional, porque a sua mente está muito fraca. Então trazer para a biodança, para a bioarte, trazer elas para dançarem, para cantarem, trazer para uma situação onde você pode fazer um reiki, você pode ter abertura, outros canais, apometria, pode trazer também
para os cultos religiosos da Umbanda, né? A gente pode trazer as entidades estarem mais próximas dessa pessoa, para que ela tenha a opção de escolha. Mas um trabalho feito com a medicina. Porque tem muita gente que está nos hospitais do câncer, ou nos hospitais por aí, que necessitam, não é o problema de muitas pessoas é espiritual, não é um problema físico. As coisas que as pessoas estão passando, as dores, as adversidades da vida, as inseguranças, os medos, vão trazendo situações, até que chega um momento que começa a pegar o corpo físico da pessoa. Então são doenças psicossomáticas da dor, da tristeza. Então a gente precisa tratar essas almas. É como o CAPS. Tem muitas pessoas que estão tratando no CAPS, mas tem muita gente com problema espiritual. Tem muita gente no Hospital do Câncer precisando de um abraço, de uma palavra, de um aconchego, de mostrar que a gente precisa mostrar que essas pessoas estão vivas. E tem muito isso, e isso mexe comigo. É esse bem que mexe comigo, que a gente pode se abraçar. Não é fazer uma coisa radical, eu sou contra. Eu sou contra essa coisa de, não, tem que ser assim. Não, não tem que ser. Você tem que sentir o teu coração. Você tem que ir pelo teu coração. Você não pode impor nada a ninguém. Mas um hospital que você criasse, ali também tivesse culto de pastores, ali você escolhesse o que você quisesse. Se fosse uma coisa bem ecumênica. Exatamente. Vamos unir os povos. Mostrar caminhos de aonde a pessoa se sentir melhor, ela pudesse se encaminhar, exatamente, mas que fosse encaminhado para a questão espiritual, para a questão exatamente, de Deus, essas coisas todas. Porque o que está matando as pessoas hoje, primeiro é a solidão, segundo é a ansiedade, e terceiro, olha o que está acontecendo com o nosso país. Olha quantas pessoas vão estar com problema. Tem gente que não está dormindo, Neto. Tem gente que não está conseguindo pegar no sono. Então a gente precisa abraçar essas pessoas e dar uma palavra de conforto. É igual eu disse, você liga a televisão hoje, você vê o negócio da morte. As pessoas, elas pensam que a partir do momento que elas pegam o coronavírus, elas estão condenadas, e não é bem assim que está funcionando. Nós temos 12 mil pessoas curadas, até mais. E tem um índice de mortalidade, mas nós não podemos ficar presos nessa mortalidade, porque senão a gente morre. Nós temos que estar presos às coisas positivas. Então, a minha ideia seria essa, em primeiro plano. O segundo seria o tratamento espiritual que você faz com as famílias. Você busca, por exemplo, um colégio onde tem alguém que está com problema, vai lá buscar saber o que está acontecendo. Você tem ali vários alunos, mas você não sabe a vida, como é que está a alma daquela criatura, você não sabe como é que está a família daquela pessoa naquele momento, desestruturada. Vamos trazer uma palavra, vamos trazer um carinho. Então a gente precisa disso. E trazer para o nosso lado. O que é o nosso lado? O lado do amor. Esse que é a minha história. A minha história não é ficar presa no candomblé, na umbanda, não é isso. É falar que a nossa religião é linda, é fazer com que as pessoas entendam o que a gente faz, mas a gente praticar isso no nosso dia a dia, mostrando o que a gente faz. Né? Não tem coisa melhor do que você mostrar que você tem um abraço para você dar, você tem um carinho para você fazer, você acolher a pessoa no momento da dor, tirar aquele momento de aflição. Então, eu tenho essa ideia, esse é um plano. É difundir um pouco mais, começando por São Paulo, que é uma grande metrópole, a vida aqui é muito agitada, tem gente que atravessa a cidade inteira para trabalhar, é muito carro, muito trânsito, as pessoas ficam esgotadas. As pessoas precisam repor essa energia que também é espiritual. Ela não é só do descanso físico. Elas precisam repor uma energia espiritual. Então a gente está ali para abraçar, vamos fazer, bota astrólogos, bota tarólogos, bota reikianos, bota apometria, bota o candomblé ali dentro, bota a umbanda, bota os pastores, bota a igreja católica, bota um pedacinho de cada um. E vamos fazer a coisa acontecer e desmistificar esse negócio. Porque a gente tem que unir os povos. Não adianta eu dizer que eu sou melhor do que o outro, não adianta eu achar que eu sou melhor do que o outro, se eu não mostrar para o outro o que eu tenho de melhor. Em que eu posso ser melhor? Perfeito. Eu posso ser melhor abraçando. Essa é uma linha interessante, porque nesse momento de estresse máximo, né, que a gente já vive numa metrópole, como você bem falou, o trânsito, trabalho, desemprego, insegurança, todas essas coisas, um estresse grande. Com o coronavírus, há uma somatização, tem pessoas que ficam... E aí passam a ter uma ansiedade ímpar que não dorme, como você bem falou,
da ansiedade vai para o medo, do medo vai para o pânico. Aí você vai ter muita gente Exatamente. também com síndrome de pânico. Ou seja, e aí essas coisas que você falou aqui, de biodança, bioarte, reiki, todas essas Isso. coisas para poder Trazer deixar o as pessoas povo. desestressadas, encontrar o Exatamente. caminho da solidariedade, do amor, para ocupar a cabeça para coisas boas, tirar os maus pensamentos, nesse sentido. Não Exatamente. é isso? É essa a ideia desse projeto? É essa a ideia. É essa a ideia. É fazer, pegar um espaço e trazer todo o povo para agregar força. Não é fazer uma coisa fechada. Ah, o candomblé, só o candomblé, só o candomblé, só a umbanda, só. Não, não, a gente tem que mostrar o quanto a gente é bonito, quanta beleza nós temos dentro de nós. Vamos nos abraçar. Vamos cada um olhar para dentro, um para o outro. Vamos olhar um para o outro. Eu não sou contra, não, porque eu tenho experiência, minha mãe era evangélica, eu nasci no santo, tive alguns probleminhas na minha família por isso, mas tive experiência com pessoas que às vezes botavam o joelhinho no chão para pedir a Jesus Cristo e pedir uma palavra bíblica e tinha a resposta que precisava. Neto, eu não desacredito. O que eu não gosto é desse preconceito. Isso eu acho muito triste. Mas eu queria abraçar os povos, sabe? Eu queria a união dos povos. Eu não quero uma coisa radical. Ah, não, porque eu sou pai de santo, vocês vão ter que me aturar, vocês vão ter que me engolir, porque eu quero do meu jeito. Não é isso. É fazer com que as pessoas entendam que a gente tem amor no coração e que a gente pode amar o próximo. A gente pode doar um pouco, cada um doar um pouquinho e fazer a coisa crescer. Cresce igual um bolo. Nós podemos ter um hospital referência da alma espiritual no mundo, em São Paulo, que vai fazer a OE no mundo, porque seria o primeiro hospital espiritual no mundo, porque já tem cardiologistas trabalhando a espiritualidade, já tem muitos médicos, que a ciência já está comprovando que existe algo na energia das pessoas que fazem com que as pessoas reajam quando tem fé. Elas sentem uma reação diferente. A pessoa não pode perder o brilho no olhar. Quando uma pessoa perde o brilho no olhar, ela morre. Ela está apagada. E nós vivemos de desejos, de sonhos. Nós temos que realizar nossos sonhos. Quem é que não sonha? A gente precisa trazer o sonho de volta para as pessoas. A gente precisa buscar essa identidade de você ter direito de sonhar. Né? Então, as pessoas precisam sonhar mais. As pessoas estão vivendo num mundo onde elas não conseguem mais, elas sonham no seu dia a dia. Se vai ter um emprego, se vai perder um emprego, elas sonham em manter um emprego. O que é isso? As pessoas precisam realizar desejos, ter sonhos, as pessoas precisam conseguir elas terem um encontro com elas mesmas e buscar essa felicidade. Porque todos nós temos isso dentro de nós. Recuperarmos a autoestima. Exatamente, disse tudo. Ou seja, para passar a ter segurança, acreditar em nós mesmos, para que juntos possamos construir alguma coisa muito maior. Olha, eu estou gostando da conversa. E nesse momento de coronavírus, né, um momento difícil, você vê, isolamento social, aquelas brigas lá em cima de que o mandatário diz que tem que ser assim, a ciência diz que tem que ser assado. Qual é o papel da religião e da espiritualidade no momento dessa pandemia? Nesse momento, a gente tem, como eu fiz, sábado passado eu falei sobre realmente isso, né? Que a energia de tudo isso cria um caos. Independente de você ter um ente querido, ou saber de alguém que está no hospital, ou saber de alguém que está com essa enfermidade. A energia está pesada. Está pesada, porque as pessoas elas não estão preocupadas só com a doença, exatamente. Elas estão preocupadas com todo esse fuá que tá aí nesse país. Porque antes disso acontecer, se a gente voltar um pouquinho a fita, antes disso acontecer, já estava tendo aí um auê político muito grande, porque a gente já estava assim, realmente sem saber para onde a gente estava indo. Aí vem uma bomba dessa que é uma dinamite, que é essa pandemia mundial, que não assolou só o país, as pessoas elas perderam o chão. Então as pessoas elas estão ficando assim, o que vai ser de mim amanhã? Será que eu vou conseguir pagar minha conta? Será que eu vou conseguir pagar meu aluguel? Será que eu vou conseguir comer? Será que eu vou sustentar minha família? Então a energia está muito pesada. As pessoas hoje elas estão com medo da morte. Elas ficam aterrorizadas. Você entra nos lugares, você sente aquela coisa da morte perto das pessoas, que elas têm aquela coisa... Gente, até a relação interpessoal
das pessoas mudaram, as pessoas não chegam muito perto de você, falam com você bastante longe, tem medo, às vezes, eu mesmo estou com medo de atender, porque eu antes atendia todos os dias, quase que o dia inteiro, hoje não estou atendendo mais assim, porque eu também tenho que me preservar um pouco. Então a gente só não sabe o que vai ser amanhã. A gente está muito preocupado. E a espiritualidade, acontece o seguinte, o índice de suicídio vai ser grande, o índice de pessoas com depressão vai ser muito alto, o índice de pessoas perturbadas também vai, e o índice de pessoas sem ter até onde morar e comer vai ser também muito grande. Então isso mexe diretamente com a parte espiritual. Né? A gente fica numa situação em que você sente que realmente nós vamos ter que saber renascer. Há de se ter um renascimento nessa terra. Né? E a gente vai ter que saber renascer mais forte. Mas isso é para os mais fortes também. Nós vamos ter que abraçar os mais fracos. A minha preocupação hoje são as pessoas que não estão conseguindo se segurar nisso. Né? As pessoas elas estão patinando no negócio. E esse patinar ele é perigoso, porque envolve pais de família, envolve senhoras, né, que já não têm mais idade para passar tanta coisa, às vezes, tantas decepções, tantas tristezas. Tem gente que não está dormindo. Parte da nossa nação não dorme, né? Muito preocupada com o que está acontecendo. Primeiro que você liga a televisão, a energia é tóxica. Você fica vendo aquilo te contamina. Quando chega de noite, você fica com aquilo na cabeça, com medo que todo mundo morra, com medo de alguém da sua família morrer, ou de alguém que você conheça que venha a falecer com isso. Então eu expliquei hoje, eu disse hoje na rádio, a gente vai ter que se convencer das coisas positivas. A gente tem que, em um momento na nossa vida, trazer certezas e convicções para a nossa vida. E esse é o momento da fé. É o momento onde, é como Jó sofreu muito e esperava uma resposta de Deus. E nós temos que esperar a resposta que Deus vai trazer a cada um de nós. É isso que a gente espera. E os nossos orixás que a gente louva todos os dias para que nos abrace. Né? E abrace a humanidade que está desse jeito. Porque não é uma coisa de uma nação, é uma coisa do planeta. Né? Tá todo mundo contaminado com essa história. E ninguém sabe como é que vai ficar isso depois. Mas eu sei que a comunidade umbandista está fazendo, nesse momento de grave crise, está fazendo algum projeto, está fazendo alguns trabalhos, alguma coisa, no sentido de dar assistência espiritual e física para as pessoas. Sim, não está? O que é que vocês estão fazendo? Eu estou esperando mais um pouquinho, porque a gente não pode com aglomeração, né? Então a gente está pedindo, porque a gente trabalha com muita gente. Eu estou acostumado com muita família, né? Vem o pai, vem a mãe, às vezes vem o filho, vem a filha. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou atendendo, por enquanto, individual, né? E depois eu vou abrir o culto. O que é o culto? Quando a gente faz o culto? É que a gente começa a trazer as entidades, essas energias que vêm do céu para a gente, que a gente tem acesso a ele, os pretos velhos, os caboclos, trazer as entidades para poder conversar com essas pessoas, tirar um pouco esse peso, dar um passe, fazer uma orientação. É aquilo que eu te disse, Neto. Precisamos, agora, abraçar as pessoas. Infelizmente, não vai ter outro caminho. Porque vai ter muita gente nessa história, a gente vai conviver, a partir disso, com muita gente com problema, e esses problemas, eles não são só o problema da fome, é o problema do medo, da insegurança, é o problema de você não saber como vai ficar esse caos, né, que está aí. Então, às vezes, você tem até a comida para comer, mas você não está tendo paz interior, você não consegue ter paz. Então a gente vai ter que trabalhar em cima disso, né? E fazer as coisas comunitárias como a gente faz. Pegar os quilos de alimento, pegar a cesta básica, começar a distribuir na porta na nossa porta. A gente já faz isso, eu já faço isso, né? Então, e dar carinho, que é o amor que você tem que dar para as pessoas. Você tem que ser positivo, trazer uma positividade para a pessoa. Que é isso que você faz no programa de rádio, porque agora é hora de dar também palavras de conforto, palavras de carinho, palavras para trazer com que as pessoas, primeiro, atender aquilo que a OMS, a ciência nos orienta para que você possa minorar ou mitigar o efeito desse vírus, porque é um vírus que é uma gripe. Exatamente. Que, infelizmente, que é de uma velocidade tão grande que pode, se todos nós ficarmos acometidos por essa gripe,
aí vamos dar um colapso no sistema de hospitais e aí você vai ter dificuldade. Como ocorreu na Itália, está ocorrendo agora em Nova York, não queremos que ocorra isso aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. Mas, além dessas orientações de higiene pessoal, a questão de isolamento horizontal, reforçar todas as teses, também as palavras, e eu sei que o Pai Anderson, como o próprio nome pai, é aquele que orienta, aquele que encaminha, aquele que traz a paz, que dá segurança. Eu queria que você desse uma mensagem nesse sentido, Pai Anderson, para que as pessoas, sabedores que temos, que estão aí com estresse, ansiedade, com medo, alguns até com pânico, qual é a perspectiva juntos, né, para que a gente possa realmente resolver esse problema? Sim, eu acho que tem que voltar aqui. Não, tá. Não, eu estou te ouvindo. Acho que voltou, né? Voltou. Estou aí. É assim, as pessoas precisam acreditar que elas não estão só, Neto. As pessoas precisam ter uma certeza de uma coisa. Nós aqui nesse plano, nós não estamos sozinhos. Então, a partir do momento que você percebe que existe um Deus, que existe um Pai maior, né? Que existe aquele que está olhando por você, você tem essa convicção, você começa a acalmar o teu coração. Nós não estamos sozinhos nesse plano. Entre o céu e a terra tem muito mistério. E as pessoas precisam entender esses mistérios, né? Tanto que já era bíblico mesmo que nós viveríamos isso, que nós viveríamos esse caos. Então, a palavra que eu tenho para dizer é para dizer para as pessoas que elas não estão sozinhas, que elas não se desesperem, que a gente tem um Deus que está do nosso lado, que está olhando por cada um de nós. Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, mas a gente está sendo abraçado por Ele. Não é só a fé, não é só no momento das glórias que você tem na vida, não é só nos momentos que você tem de alegria que você tem fé, não. Você tem fé nas adversidades, na tristeza, porque os personagens bíblicos que a gente conhece sofreram muito. Então, ali é prova de resistência e fé. E nós temos que ter essa fé. Nós temos que buscar dentro de nós essa certeza de que dias melhores virão, de que isso vai passar e de que a gente vai conseguir mudar essa história. Não adianta a gente somente debater, porque fé é uma coisa que vem do nosso coração. Você tem que ser sincero com você mesmo. Você tem que ser obediente com você mesmo, com aquilo que você acredita com você. Então, é dizer para as pessoas que elas não temam, que elas não fiquem desesperadas, porque esse Deus que elas sentem dentro do coração, ele não abandonou ninguém, não. Ele está olhando por todos nós. Claro que de forma diferente. Eu tenho meus orixás, que acredito também que estão aqui para me ajudar. Acredito nesse Deus, que é o mesmo Deus de toda a humanidade. E digo, hoje só nos resta de tudo isso, desse caos que nós estamos vivendo, a fé. É uma palavra petitinha, mas a fé. É a convicção, é a certeza de que dias melhores virão, é você sentir dentro de você que você não está sozinho, que você não veio por um acaso. Deus não cria vidas inúteis. Deus não cria ninguém por acaso. Ele sabe que estamos aqui e o que viemos fazer aqui. Então a gente precisa entender um pouco isso. Quando a gente passa a ter essa certeza, a gente se acalma. Porque é uma coisa que só você... Neto, existe uma coisa que eu acredito piamente. Felicidade é uma coisa que só a gente pode fazer pela gente. Ninguém pode ser feliz pelo outro. Ninguém pode dar caminho para o outro sem que ele não tenha o caminho dele. Ninguém pode trazer saúde para ninguém se você não tem a sua saúde em dia. Eu acredito que você tem que ter, até para lidar com a cura da alma, você tem que ter dentro de você para você dar. No candomblé existe uma coisa que você tem que receber para dar. Você nasce para dar alguma coisa a alguém. Você tem que nascer no santo, no orixá. Você não pode dar se você não receber. Então eu acredito que isso também é na vida. Você não pode tentar fazer com que o outro seja feliz se você também não é feliz. Você não pode ser feliz pelo outro, por ninguém.
Então nós hoje temos que encontrar isso dentro de nós, e cada um do seu jeito, a sua maneira, a sua forma, porque a gente não pode descumprir os mandamentos. E os mandamentos é a fé, é no momento da dor mesmo. Esses são os mandamentos. A gente não pode correr disso. Né? É uma corrente que se faz. Então, é isso que eu fui contra o nosso presidente de uma república, que nós estamos num país laico, de chegar e dizer assim, os evangélicos jejuam, é um dia de jejum. E o outro povo, e o resto da nação, faz o quê? Né? Ninguém pode acender uma velhinha para o nosso país, ninguém pode fazer uma oração diferente, ninguém pode fazer uma mentalização diferente, enviar energia boa. Então, o que ele poderia dizer, e que a gente ia entender muito bem o recado, é abraçar os povos, dizer, gente, é um dia espiritual, busquem o caminho de vocês e façam a coisa acontecer, busquem para que a coisa aconteça. Espiritualmente, você que sabe rezar de um jeito, reza do outro, acende sua vela, dá o teu passe, faz a tua coisa, mas faz acontecer. É isso que a gente precisa. Junte as energias. Juntem todas, faça uma sinergia de todas as energias. Bom, nós estamos encerrando, né, falando sobre aquilo que o pai pode dar de palavras boas, de palavras de orientação, de palavras de segurança. Enquanto a gente estava nesse processo, que você disse num determinado momento aí, que as pessoas se sentem sozinhas, mas não estão sozinhas, né? É bom que cada um e todos saibam que Deus está junto. Eu lembrei daquela história da Pegadas na Areia, onde a pessoa encontra com Deus e fala, poxa, estou vendo aqui as nossas pegadas, estamos caminhando juntos, de repente, nos momentos mais difíceis da minha vida, estou sozinho, caminhando. Aí Deus fala, não, meu filho, nesse momento eu te carreguei no colo. Então, é nesse sentido que eu acho que as pessoas têm que entender, efetivamente, o que é Deus, o que é esse ser maior, que atende a todas as religiões, né? Seja do nome que queiram dar, essa entidade que vem e cuida de todos nós espiritualmente, calorosamente, com o amor de pai. Então, suas palavras finais, pai Anderson, para a gente encerrar nossa conversa aqui, deixar uma boa mensagem de esperança, de confiança, porque o futuro está próximo. Nós vamos derrotar essa pandemia. Agora, precisamos, como diz a própria Bíblia, diz, me ajuda que eu te ajudo. Como é que podemos ajudá-lo? É fazendo aquilo que a ciência diz. É higiene, ter isolamento vertical aí, horizontal, né? Máscara, álcool gel, sabão, água. Exatamente. Como é que você... É isso que eu queria ouvir do pai. As pessoas precisam ter consciência, né? Eu acho que o bem maior que a gente faz pela nossa vida é termos consciência desse momento que a gente está passando. E que isso realmente existe, e está aí, e todo mundo está vendo. Então, o que a gente precisa fazer, as precauções, né, que são normais, de você ter o álcool gel, tá lavando a mão, tá respeitando o seu próximo que está em casa, tendo carinho, né? Porque às vezes você fala, eu não corro esse risco, mas você pode ter alguém da tua família que pode estar correndo esse risco, né? E é triste demais você ter que, num momento como esse, um ente querido doente, numa situação complicada. Então a gente precisa ter isso, porque essa doença também veio para isso. Veio para a gente se atentar ao outro. Olhe para o outro. Não é só para você o negócio. Você não está sozinho nesse mundo. Você tem uma família dentro de casa. Você tem os seus irmãozinhos lá fora que uma pessoa pode contaminar muitas outras. Né? Então, é essa responsabilidade, essa consciência, e dizer para as pessoas, tirem um pouco essa coisa do apavoramento, essa coisa de deixar de dormir. Tem muitas pessoas que não estão dormindo direito, né? Porque ficam tóxicas com essas informações e não conseguem, estão com medo, aflitas. Então, a minha mensagem hoje é para dizer, estamos num momento também espiritual, onde tudo está sob controle. Os controles são de Deus. Ele está aí olhando por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. E cada um de nós ter a responsabilidade de olhar para o outro, né? De você respeitar o espaço do outro, respeitar aquele que está ali, que você também deve esse respeito, porque as pessoas não merecem
que as pessoas não respeitem. Você pode até não acreditar no que está acontecendo, mas você respeite quem está dentro da sua casa e respeite quem está fora. E dizer também que nós estamos nessa luta, e essa luta ela vai continuar sendo incessante, da nossa religião, com o nosso povo, e dizer para o nosso povo também que muitas vezes a gente deixou de procurar dentro da nossa própria religião e íamos procurar fora. E o negócio tá do nosso lado. O negócio tá com a gente. E a gente tem que assumir isso. Não adianta você ficar buscando A, B, C, sendo que o negócio está dentro do negócio, está dentro da religião. Então nós precisamos dar as mãos mesmo, para que depois disso, toda essa tempestade, a gente começar a fazer as nossas misericórdias, ajudar a quem precisa, darmos as mãos, né? Temos mostrar isso que a gente tem também. E continuo dizendo, Neto, nós só vamos continuar, nós só vamos sobreviver e nos tornarmos expressivos, representantes e vivos se a gente realmente souber brigar. E a gente tem que ir para a briga. Não adianta. Às vezes você quer ficar assim, você quer ficar ali, as pessoas querem ficar cada um no seu cantinho, fazendo suas coisas, não quer colocar a cara. O negócio é a gente tem que colocar a cara. Não tem como você se esconder mais. Não tem como a gente ser omisso. A gente precisa agora, estamos no momento de encarar o negócio. Né? Não dá mais para você ficar se escondendo, com a sua casa fechadinha, não pode tocar o seu tamborzinho, fazer a sua reza, a sua oração, não pode louvar teus deuses, porque você pode estar incomodando o mundo. A gente não pode ficar com essa preocupação. Nós também temos que ter essa expressão. E podemos colocar os nossos deuses para nos ajudar, os nossos tambores para louvar os nossos santos. Né? Então, a ideia é, a gente está no momento de briga, a gente está no momento de luta. E essa luta o PDT nos abraçou, eu estou lutando, estou chamando o povo todo para o PDT e falando, olha, gente, vamos junto. Ele abriu as portas. PDT tem uma história, eu sou carioca, tem uma história com o Rio de Janeiro muito linda. Eu vi quantos CIEPs o Brizola fez. Eu vi que as escolas que ainda existem no Rio de Janeiro foi o Brizola que fez. O Brizola foi o grande educador dessa pátria. Né? Ele trouxe, abraçou o povo e disse, vamos embora. E fez a coisa acontecer lá, porque depois dele, ninguém fez mais absolutamente nada. Então ele, de novo, o partido dele, de novo, abraça causas que são muito importantes. Causas que talvez hoje a gente não sinta tanto o que a gente está, esse passo que a gente está dando. Mas esse primeiro passo que a gente está dando, ele é enorme. É o primeiro de muitos que a gente vai dar. É isso que eu queria dizer para o povo e dizer para o Neto. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter aberto essa porta abençoada, muito obrigado por esse carinho de me entrevistar, de me permitir falar, né? Que eu acho que o pouco que eu tenho feito, ou o pouco que eu tenho falado, eu tenho gritado muito, é em nome desse povo que precisa falar, ter expressão. E eu agradeço imensamente o PDT, o Neto, o Lupe, todos vocês. O carinho é imenso nessa casa, que essa casa é a casa que está abraçando os povos, está abraçando as ideias, está abraçando, sabe, aquela coisa de você dizer assim, você sabe onde você quer chegar, você é determinado, você venha para cá que a gente vai junto. Então, eu sabia quando eu botei o pé aí, aonde eu queria chegar. E com certeza essa porta foi aberta, está me fazendo falar e está me fazendo estar vivo. É isso que eu precisava. Pai Anderson, quem tem que agradecer somos nós. Primeiro, pela honra de tê-lo nas nossas fronteiras aqui, dentro dos nossos quadros. Segundo, de dizer que sabemos que você e todos os seus combatem o bom combate. E é o combate que nós combatemos. Então, juntos, vamos fazer a diferença. E o PDT é isso. Ele contempla a diversidade, todas as áreas, seja mulher, negro, diversidade, axé, todas as índios, ecotrabalhismo, tem tantos movimentos que nós estamos fazendo com que o partido possa dar voz àqueles que nunca tiveram voz na política. Essa é uma prática que o presidente Lupe vem trazendo desde a fundação do partido, lá com o Leonel Brizola, que sempre deu todo esse espaço. Sim. Então, para nós é uma honra tê-lo conosco,
Foi um prazer muito grande. Axé. Coloque-nos em suas orações e axé, Axé. prazer em vê-lo, Tamo felicidade junto. e combateremos juntos o bom combate. Axé. Muito obrigado. E eu quero dizer o que eu digo ao meu povo. Motumbá, motumbaxé. Axé. Axé. Obrigado.